primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para um programa um pouquinho diferente do usual aqui. Por que diferente? Porque hoje eu, Fernando Morato, não vou falar sobre literatura. Como assim? Eu vou falar sobre uma história em quadrinhos, sobre uma graphic novel. E, apesar de ter um monte de debates, um monte de problemas e um monte de gente que não consegue entender e acha que há uma questão valorativa aqui, que é uma questão de hierarquia e coisas do gênero, a questão é que HQ não é literatura. Como assim? Bom, vamos entender uma coisa fundamental. Literatura é algo feito com palavras. E uma história em quadrinhos não é necessariamente algo feito com palavras. Essa é uma dificuldade bastante grande que muitas vezes eu enfrento quando estou apresentando, quando estou introduzindo literatura para novos estudantes, novos leitores, porque eles acham que a literatura é qualquer tipo de ficção. Não, a literatura é especificamente a ficção feita com palavras. E a história em quadrinhos, ela é uma ficção com palavras? As pessoas argumentam, para ter a história, para ter o acompanhamento, a gente precisa de palavras. Do mesmo modo que fazem também a confusão de que cinema é literatura porque cinema tem um roteiro. Ou música é literatura, canção é literatura porque tem letra. Mas a gente pode usar aqui a ideia generalizada pelo autor americano Will Eisner de que a história em quadrinhos é uma arte sequencial. Ele foi um dos introdutores da ideia de graphic novel. Ele não foi inventor do termo, mas ele foi a pessoa que generalizou a partir de uma graphic novel fantástica chamada Um Contrato com Deus. E ele chama atenção para esse elemento fundamental. Inclusive escreveu um livro teórico sobre as histórias em quadrinhos chamado Quadrinhos e Arte Sequencial. É um clássico sobre a técnica da narrativa através de imagens colocadas umas ao lado das outras. O ponto sério é que, numa história em quadrinhos, a gente precisa de quadrinhos. A gente não precisa de palavras. Claro que as palavras moldam a maneira nossa de compreender o mundo, elas organizam, elas selecionam, sequenciam as coisas, elas recortam as coisas que a gente vê na realidade, mas na hora de ler uma história em quadrinhos, é perfeitamente possível que a gente não tenha nenhuma palavra, como é esse exemplo aqui da história que eu quero acompanhar aqui com vocês. Olha só. Compreendemos uma ideia, compreendemos uma sequência de acontecimentos, não existe uma única palavra colocada nestes quadrinhos. São os próprios quadrinhos que orientam a gente. São os quadrinhos que dão significados. Por isso a gente pode sim olhar para história em quadrinhos, que não é literatura, mas pode ser sim poesia. Vamos olhar para HQ? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Então, como eu disse, vou procurar trabalhar hoje com uma história em quadrinhos que acabou de ser lançada, Pigmento, da minha grande amiga Aline Zolvi, e que vem pra cá, apesar de não ser literatura. Mas por quê? Por que a gente pode tratar de uma história em quadrinhos num canal dedicado à literatura, à poesia especificamente? Porque, para além da literatura, que é feita exclusivamente com palavras, a HQ, e no caso essa aqui em específico, pode ser sim poética. Como assim poética?
Poética vem do grego, vem de poiesis, que significa criação. A criação é a criação de sentidos, a criação de ideias. E a partir da criação de sentidos, no caso aqui, como eu já tinha mencionado, a partir da arte sequencial, a gente pode criar uma narrativa. E desse ponto de vista, a HQ pode ser uma coisa fantasticamente criativa. Se o quadro principal deste meu canal aqui é Olha para a Poesia, a poesia pode vir em vários níveis. Já fiz, inclusive, um episódio aqui sobre poesia exclusivamente visual. A literatura pode se manifestar chamando atenção, focando em cima dos aspectos materiais e visuais que as palavras trazem. E no caso aqui, mais do que nos materiais visuais das palavras, sem palavras, na sequência dos materiais visuais que constroem uma narrativa. Voltando, a ideia, como eu falei, é a arte sequencial. Com a arte sequencial, essa é uma coisa importante, a gente consegue criar ritmos. A poesia se constrói em cima de ritmos. Um grande poema não é só uma coisa bonita ou bem escrita. Eu tenho uma irritação muito grande quando recebo por correntes de WhatsApp, grupo de família. Ai, olha só que texto maravilhoso, que coisa linda. E o texto é muito ruim. Mas por que é muito ruim? Porque eu sou arrogante e eu acho que o que eu não gosto é ruim ou não? Não, eu tenho critérios objetivos. As palavras, as imagens, são até alguma coisa edificante, mas o conteúdo do texto não é um conteúdo que trabalhe efetivamente com a construção de boas imagens, com a construção de boas palavras, com a construção de bons ritmos. E no caso aqui, a gente tem uma história em quadrinhos que trabalha com ritmos. Essa é uma das primeiras coisas. Ao aproximar-se desse livro da Aline, a gente está sendo exposto a um novo ritmo. Um ritmo de acontecimentos, um ritmo de encontros, que inclusive várias vezes acaba acontecendo o seguinte, olha só. A sequência de imagens, a sequência de balõezinhos com as falas das personagens e de repente o balão isolado dentro de um fundo preto. Na sequência, uma imagem que coloca duas personagens conversando. Na sequência, duas páginas completamente pretas, forçando que o leitor pare um pouco, relembre a imagem anterior, prepare para a imagem próxima. Tudo isso é uma manipulação extremamente inteligente da sequência e do andamento que os acontecimentos estão sendo apresentados para a gente. O ritmo é um dos elementos fundamentais da poesia. E aqui, nessa narrativa que força que a gente se adapte ao ritmo com que o escritor, no caso a Aline, a autora de desenhos e texto, o ritmo que ela impõe pra gente é um ritmo que recorta a realidade, recorta os avanços e recuos dos encontros e desencontros das personagens. Desse ponto de vista, é uma história fantástica que tem um dado extremamente poético, independente de usar ou não usar as palavras. No caso de páginas completamente pretas, a gente tem uma suspensão daquilo que está acontecendo. E isso, claro, força uma pontuação rítmica.
E ao fazer isso, ela também acaba jogando a nossa atenção para detalhes. Por quê? Se a gente está sistematicamente passando por momentos que forçam que a gente dê uma parada na página seguinte, que tem coisas desenhadas, a gente olha com um pouquinho mais de atenção e aos poucos vai conseguindo descobrir aqui e ali uma série de imagens extremamente significativas. Essa história que fala sobre uma tatuadora que encontra com uma restauradora de livros é pontuada por imagens femininas. A Aline é uma grande estudiosa, ela tem um trabalho grande sobre o universo feminino e principalmente ela fez um trabalho grande de mestrado em cima de uma autora americana de quadrinhos chamada Alison Bechdel, que é autora de uma das graphic novels mais importantes da década passada, o Fun Home, e depois algumas outras também, mas o importante é que a Alison Bechdel é iniciadora, ela é criadora de um conceito interessante que acabou recebendo o nome de teste de Bechdel, que pensa nas narrativas do universo do entretenimento a partir de um ponto de vista engajado feminista. O teste é bastante simples, é tentar entender o seguinte: num filme, ou narrativa, ou livro, ou história em quadrinhos, existem mais do que uma personagem feminina e com nome? Porque se vocês começarem a prestar atenção, vão ficar um pouco assustados de reconhecer o quanto que aparecem personagens femininas e não têm nomes. 2. Essas duas personagens femininas conversam entre si? Elas estão falando umas com as outras ou só estão falando e interagindo com personagens masculinas? E 3. O assunto da conversa, quando ocorre essa conversa, é alguma coisa que não esteja relacionada diretamente com homem? Quando a gente começa a prestar atenção, a gente descobre que há uma questão fundamental de que não, a gente não tem obras que mostrem mulheres conversando sobre qualquer assunto. Mulheres conversando sobre política, mulheres conversando sobre escritas, sobre relacionamentos, sobre carreira, sobre sonhos. Não, quase sempre a coisa é relacionada com assunto masculino. E muito frequentemente nem chega a ser um assunto. Nem chegam a falar as mulheres umas com as outras. E é pensando nisso, voluntariamente, que daí a Aline vai pontuar essa história com elementos femininos, com figuras femininas, com referências do universo da cultura feminina. Alguns podem achar um pouco exagerado isso, vão dizer que é uma arte programática, que ela está forçando. Não existe arte espontânea, não vamos nos confundir, não vamos nos iludir. Não existe arte espontânea. E quando a gente diz que está sendo espontâneo, na verdade a gente está simplesmente lidando com naturalidade com aquilo que foi imposto de fora. Falar voluntariamente sobre mulheres é uma arte. E aqui, essa arte aparece de maneira bastante sutil, sem chamar a atenção. E aí está a diferença entre a arte, que é programática, e aquela que consegue incorporar de maneira espontânea os elementos que estão disponíveis no mundo. A gente, nesse livro, consegue, e eu desafio os leitores a buscarem, encontrar dezenas de referências a um universo que ultrapassa essas vivências meio bobas do universo feminino. Aqui tem várias coisas. Tem a Anísia da Silveira, tem a Ana Cristina César, tem a Clarice Lispector, tem um monte de figuras que vão
pululando aqui, ali, ali, aqui, ali, e a gente precisa, então, aproveitar o ritmo que esse livro tem para poder acompanhar melhor essas sutilezas na construção. Essa sutileza também aparece em outro nível bastante interessante, que é a própria imagem. Muito acostumados nós estamos com as histórias em quadrinhos que acabam simplificando as coisas. O ritmo dos quadrinhos ditos de linha é um ritmo extremamente acelerado. As histórias de super-heróis são bastante exemplares disso. Agora, o ponto sério é que por que elas podem ser tão aceleradas, essas narrativas? Porque é tudo muito fácil de reconhecer. Os personagens são exageradamente caricaturais. Veja aqui. 1, 2, 3, 4. Usando só os elementos do universo Marvel, a gente não tem como confundir as personagens que estão apresentadas aqui nessas histórias. O trabalho da Aline é uma coisa um pouco diferente. Os personagens que a gente está vendo são personagens que muitas vezes são semelhantes uns aos outros e forçam que a gente tenha que olhar de novo para, a partir de um segundo olhar, de uma segunda mirada, conseguir reconhecer aquilo que tem de essencial em cada uma dessas personagens. Aos poucos a gente vai descobrindo também as diferenças sutis nos balões de fala. Quando um personagem está no campo e a fala dele vem diretamente da sua boca, ou quando a gente está vendo um personagem e a fala de outro vem de fora do campo, fora do quadrinho. Todas essas coisas impõem um segundo ritmo que a gente precisa ir se adaptando, e aí é o ponto fundamental da poesia desse livro. A poesia aqui, a poética, a poiesis, a criação, ela passa por uma experiência da realidade, uma experiência que se impõe para o leitor, que precisa quebrar um pouco com o seu ritmo normal de vida para poder acompanhar aquilo que tem de novo dentro da proposta artística. O que a gente tem aqui é uma proposta de deslocar-se em relação ao mundo, para justamente poder encontrar o mundo de novo, para encontrar a poesia, para encontrar a criação, não necessariamente com literatura, porque, de novo, a HQ não é literatura, mas ela pode sim ser, e aqui é grande poesia.